Fala galera, bom demais? Continuando nosso estudo aqui de estatística, hoje a gente vai ver mais um termozinho bem simplesinho, que é a questão da frequência. A frequência, o próprio nome diz que é a repetição, é o tanto que está sendo frequente e isso está associado com algum dado, que está associado ali com alguma variável. Então, muitas vezes das pesquisas que a gente tem, a gente costuma pegar uma amostragem, pega uma quantidade de pessoas, uma quantidade ali de informações, que pode até servir como um todo. Por exemplo, quando a gente vai fazer pesquisas políticas aí, de tendências de eleição, a gente pega uma certa amostragem em cada cidade, uma quantidade de pessoas, você faz ali a pesquisa, para mais ou menos representar um todo. Mas ela não está abrangendo todo mundo que realmente vai votar. Mas já serve ali como uma certa tendência do que se pode ser. Na verdade, todas as pesquisas de estatísticas e todas as pesquisas feitas sempre vão estar em cima de uma amostragem. E essa amostragem é um pouco estratégica, ela não é muito aleatória não. Ela tem seu certo critério para poder mais ou menos demonstrar como um todo, mas ela não é 100% fidedigna. Então ela não está ali para cumprir o papel dela assim, é assim que todo mundo pensa, não. Mas já dá uma boa base, uma boa noção, costuma acertar bastante. Tem suas regras e tudo mais. Então quando você pega essa amostragem e vê que muitos dados estão se repetindo, então por exemplo, vamos supor que eu estou mexendo aqui com uma pesquisa na nossa sala lá e ver qual que é o gosto do pessoal de comida preferida, vamos colocar assim. E coloquei três variáveis, que são três ali objetos que eu quero saber de conhecimento, ver qual que é a quantidade de pessoas que gostam, por exemplo, de pizza, de sushi ou de alface, que é a pessoa mais clean, mais fitness ali. Então, e nesse tipo de pesquisa, eu estou falando assim, nesse caso específico, só pode gostar assim, a comida preferida é a pizza, ou é o sushi, ou é o alface, tá? Para não ter mais ou menos ali interseção, que aí vira um outro probleminha, que são os probleminhas de conjunto e tudo mais, que pode associar ali até com a estatística, com esses termos aqui. Mas aqui é só para a gente ficar algo mais simples. Então vamos lá, então vamos supor que eu fui anotando e fui perguntando um por um. Eu sei que existem métodos e metodologias para fazer isso. Então, por exemplo, poderia ir lá na sala perguntar quem aí gosta de pizza. Aí um monte de gente levanta a mão de uma vez. É uma forma de se perguntar. Ou então poderia passar perguntando para cada um. O que você gosta? O que você gosta? O que você gosta? Ou então poderia passar um papelzinho. Ou então vocês poderiam fazer para mim uma votação no Google Forms. Ou então eu poderia ler a mente de vocês. Enfim, existem várias metodologias de se pesquisar. Mas vamos supor que só para demonstrar aqui, eu fui perguntando um por um. E ao perguntar um por um na fila, eu fui anotando um por cada dado. Então eu perguntava o primeiro da fila e falava, o que você gosta? Aí lá, sushi. E o próximo, sushi. E fui escrevendo. Só para te falar também que eu posso representar os dados, apresentar esses dados de diversas formas. Aqui eu posso colocar eles em sequência, ou posso colocar eles numa tabela, ou posso colocar eles, que a próxima aula a gente vai ver, representá-los em gráficos, tá? Mas são só meios de se demonstrar, de nos mostrar as informações. Então, assim é o que a gente chama que é o mais rápido, né? Mais prático assim, só vai contando no dedo ou vai contando nas coisas, vai anotando no caderninho rapidinho. É uma apresentação de dados mais simples que a gente tem, que a gente vai diferenciando cada dado. Então, eu vou perguntando e vou colocando a resposta aqui, olha. Olha, observa aqui, esse dado, por exemplo, ele é uma variável aqui, que é uma variável de caractere, né? Uma variável ali qualitativa. Simplesmente perguntando ali, escreve-se com palavras. O que você gosta? Sushi. Pizza, tá? Então não tem números aqui, até então não tem número aqui. Mas eu vou perguntando. Aí vem, ao fazer essa pesquisa toda, eu peguei, por exemplo, 20 pessoas. A nossa sala não tem só 20, mas 20 pode representar o total nesse tipo de pesquisa. Então eu vou transferir essas informações e vou colocar elas num quadro, numa tabela, para poder ficar mais palpável e mais visível, que é uma forma de apresentação. Mas antes disso, observa aqui, eu tinha três variáveis aqui. E essas três variáveis, a frequência de cada uma foi diferente. Pode ter sido até igual, mas assim, elas repetiram mais vezes. Então, por exemplo, sushi aqui repetiu um monte de vezes. A pizza também e a alface também repetiu um monte de vezes. Por haver essa repetição, está meio que frisando ali, está dando a sua frequência desse dado. Então, se eu pudesse, por exemplo, fazer em números, se eu tivesse um contexto em que eu tivesse números, por exemplo, vamos supor que eu coloquei esses números assim, e tá assim, 1, 2, 5, 2, 3, 4. Então, ou coloquei só números ou coloquei algum contexto para que isso aqui acontecesse, tipo assim, sei lá, quantos videogames você tem em casa. Aí você fala outro, outro, 2, outro, 5, sou rico, outro, 2, tá, por aí vai. Coloquei números aqui, então são dados
que a Terra expressa uma quantidade de videogames. Aqui é qual tipo de comida, mas aqui é até a quantidade também. E aqui a gente vê a frequência de cada um. Então a frequência do dado de 1, que é o que você consegue distinguir ele, a frequência de 1 aqui é que são duas vezes que ele está repetindo. A frequência do 2 também são duas vezes que está repetindo. A frequência do 4, duas vezes também que está repetindo. E a frequência do 5, uma vez só. Então a frequência é a quantidade de vezes que está repetindo aquele dado. Então para apresentar isso, muito mais fácil é apresentar uma tabela do que você colocar um monte de dados um do lado do outro. Então vamos pegar a tabela disso aqui, olha. Qual que é a frequência então do sushi? Então você vê em conta, a frequência é a quantidade de vezes que está repetindo. E dentro da frequência a gente vai distinguir entre frequência absoluta e frequência relativa. Então para ser mais chato ainda, a frequência absoluta é literalmente a quantidade de vezes que o dado está se repetindo. Então a frequência absoluta, para dizer assim, é um nome e sobrenome do que a gente está fazendo, a frequência absoluta do sushi é a quantidade de vezes que ele está repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você pode colocar aqui, ó, que a quantidade de pessoas que gostam de pizza são 7 pessoas. Ou se você não colocar no português escrito a quantidade de pessoas que gostam, você pode colocar o termo matemático da estatística, que é a frequência absoluta do dado da variável pizza é 7. Ou seja, existem 7 dados da variável pizza que se colocaram aqui na pesquisa. Mas é claro que a gente não vai ficar falando nessa chatice. Dentro do contexto é só perguntar assim, quantas pessoas gostam de pizza? 7. Frequência absoluta. Número fechado ali. Então, sem falar que frequência absoluta é um número inteiro. É só falar assim, ó, quantas vezes o dado está repetindo. O dado repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou não repete, mas nunca repete uma vez e meia. Entendeu? Então a frequência absoluta é sempre um número fechado, um número bonitinho, um número absoluto. Um número inteiro. Aí você vem, coloquei, né? Errado aqui. O sushi que é 7. E a pizza, quantas vezes que se repete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 dados para pizza. E o alface? Quem é fitness aí? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a frequência absoluta de cada variável está aqui. Que você pode ver no contexto, que é a quantidade de pessoas que gostam daquilo. Ou a quantidade de coisa que é produzida. Então, assim, você vai sacar quando que é um que é outro. Mas o termo matemático correto aqui seria falar a frequência absoluta de cada um. Beleza. Só que eu posso perguntar assim, tá, eu sei que assim, a pizza, tem mais gente que gosta de pizza do que os outros dois. Mas qual que é a importância da pizza dentro dessa pesquisa? Quando a gente pergunta qual a importância, ou seja, qual que é a relevância, a gente gosta de colocar isso em percentual, para te falar assim, se é a maioria, a minoria, uma certa porcentagem, e comparando a porcentagem com cada uma. Porque você sabe que assim, a pizza aqui é 1 a mais que o sushi. E é 3 a mais que o alface. Mas quanto que é isso em porcentagem para saber se a preferência é grande ou pouca, é baixa ou alta? Então a gente joga isso tudo sempre em porcentagem para poder te dar essa análise interessante aí de maioria ou de maior dado, coisa assim. Então para isso a gente vai fazer o que a gente chama da frequência relativa. A frequência relativa é o tanto que se está repetindo em relação ao total de dados. Então olha, eu tenho aqui no total quantos dados? Você pode contar aqui ou você pode contar aqui na tabela. Se você soma todos os dados no total, você tem 20 dados ao somar aqui. Algumas tabelas costumam até vir escrito total aqui embaixo, justamente para te dar já uma referência. Não precisaria, mas já te dão aqui uma referência para você facilitar os cálculos. Tabelas grandes aqui com várias variáveis e tudo mais já podem te dar o total. Então o total aqui vem 20, ou é só contar, tá? Se não vier essa parte aqui. 20, que é o total desses somados. Aí eu te pergunto, qual que é a frequência relativa, é o termo matemático, ou então qual que é a porcentagem de preferência de cada dado. Então cada dado tem a sua frequência relativa, e ela é relativa sempre, relativa é de relação, em relação sempre ao total dos dados ali somados. Então aqui é como se fosse quem gosta de pizza, são 8 pessoas que gostam de pizza dentre todas as 20 pessoas que se perguntaram. Aí fica 8 sobre 20, aí a gente vai descobrir a porcentagem disso, é só a porcentagem, pega o 8, divide por 20, vai dar um decimal, isso aí se transforma em porcentagem. Deixa eu estender aqui para ficar bonito. Então, 8 sobre 20 ali vai dar 40%. Aí vem quem gosta de sushi. Então são 7 pessoas que gostam de sushi em relação a 20 pessoas no total. Lembrando que esses 20 aqui realmente é tudo, incluído os 7 que você está perguntando lá, que estão dentro do sushi. Então 7 em 20 aqui vão dar 35%. E quem gosta de alface, 5 em 20.
5 em 20 aqui vão dar 25%. Então, se você somar todas as porcentagens, é o que tem que acontecer, 100%. Porque a sua análise aqui é uma parte de cada um. Uma parte de cada um ficou com uma parte desses 100%. Então, aqui é o que a gente mais apresenta em comum dentro dos exercícios, que é a contextualização, que é perguntar de cara. Em vez de fazer isso aqui, perguntar, foi feita uma pesquisa e tal, na amostragem da sala, e que 8 pessoas gostavam de pizza, 7 de sushi e 5 de alface. Então, automaticamente você já consegue calcular aqui a porcentagem de preferência de cada um. 40% gostam de comer pizza, 25% gostam de comer alface, coisa assim. E no total está aqui, e a partir dessas tabelas a gente faz outras análises que a gente vai ver nas próximas aulas. Então aqui ainda é a introdução, o começo. Mas o termo da frequência é interessante você fixar, porque como é o nome matemático correto para dizer as coisas, às vezes quando a gente vai dar umas outras medidas lá na frente, a gente vai dar o nome assim, é a frequência, é a quantidade de vezes que repete, ou então é o termo de maior frequência, ou então você pega a frequência e divide por tanto. Então, só para fixar na cabeça que frequência é a quantidade de vezes que repete o dado. Frequência absoluta, então, é a quantidade de vezes que repete o dado, que é o nome e sobrenome daquilo. E a frequência relativa, que nem é tão assim usual, não, é a repetição, é o dado em relação ao total. Para saber a porcentagem ali de relevância, coisa assim, de importância. Tá bom? Então, aqui ainda vão existir alguns cuidados que a gente tem que tomar, somente um pouco lá na frente, em se destacar quem vai ser a frequência e quem vai ser a variável. Deixa eu mostrar um exemplo. Observa aqui, olha, vamos supor que eu te dei essa tabela aqui, que no contexto fala assim, olha, peguei uma sala aqui, peguei uma amostra da nossa sala e vi as notas que cada um tirou na prova de matemática lá, e vi que 5 pessoas tiraram uma nota 6, 8 pessoas tiraram a nota 7 e 12 pessoas tiraram a nota 9. Então peço só para completar o quadro aqui para saber o percentual da sala que tirou nota 6, ou eu posso perguntar assim na pergunta, né? Qual que é o percentual da sala que teve um rendimento acima de 70%? Por exemplo, seria um nome de uma questão. Então, percentual da sala, vou até deixar a pergunta aqui, ó, percentual da sala que obteve acima, vou colocar assim, maior, acima ou igual a 70%. Considerando que essa prova aqui vale 10. Então tá assim, você tem que dar só uma completada lá, tá o probleminha básico. Aqui que vem a questão. Na verdade, vamos supor que eu colocasse até uma letra, aqui seria a letra B, colocasse uma letra A aqui, tá? Só para não dar problema. E perguntasse bem direto assim, olha, qual que é a frequência absoluta da nota 7. Aliás, qual que é a frequência absoluta total? Qual que é a frequência absoluta total? Frequência absoluta total. Ou seja, seria a soma ali de todas as frequências, tá? Qual a quantidade de pessoas perguntadas, alguma coisa assim. É só que tá bom que aqui é muito nítido e muito fácil de entender quem que é frequência, mas é porque dependendo do contexto de algum exercício ou outro, você vai ter que saber diferenciar muito bem quem que é a variável e quem que é a frequência, tá bom? Porque, por exemplo, aqui você colocou números para variável e números para frequência. No exemplo antigo a gente estava com a variável em termos de letras, né? Pizza, sushi, então é fácil de entender que aquilo ali não tem nada a ver com número, fácil de entender que aquilo ali é uma variável, porque frequência sempre é um número e é um número inteiro. Mas aqui eu coloquei notas com números e quantidade de pessoas com número também. Então você pode pensar assim, olha, essa coluna da tabela representa frequência, essa coluna da tabela representa frequência ou variável. Então você pode às vezes ficar em dúvida. Aqui é até muito nítido, porque quantidade de pessoas já fica assim, pessoas e tudo mais. E nota você olha assim, ok, nota é o meu objeto ali de interesse e tudo mais. Mas vai por mim, vão ter exercícios e tabelas que vão te deixar bem confusos, tá? Então por isso que é bom fazer essa distinção desde agora, saber diferenciar o que é a variável e o que é a frequência. Variável então é aquele seu objeto de interesse, que você quer colocar um assunto nele. Então o seu objeto de interesse aqui é a nota, tá? A sua prova é a nota daquela prova. Se você até quisesse colocar assim, em vez de 6, falasse que era 6, não faria diferença nenhuma para os seus objetivos aqui, até agora aqui. Só para te mostrar que como você pode representá-los aqui e não vai fazer diferença na quantidade ou nos seus dados ali, isso aqui então é a sua variável,
tá? Nota então a sua variável. É como se você pegasse essa tabela e tivesse escrito assim, ó, 6, 6, 6, 6, 6, 5 vezes. Porque tem 5 pessoas que tiraram 6 aqui. Então a sua frequência aqui do 6 é 5. Então o 7 aqui, o seu outro dado, 7. 7, 7, 7, coloca isso aí 8 vezes. Então a frequência do 7, a quantidade de vezes que repetiu, a frequência absoluta do 7 é 8, que é a quantidade de vezes que repetiu. E o 9 aqui, o 9 de novo está funcionando apenas com a nossa variável, a nossa informação, mas a quantidade de vezes que ele repete são 12 vezes, tá bom? Então frequência sempre é um número. A variável pode ser um número ou pode ser uma palavra, que a variável ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Lembre-se disso. Mas a frequência é sempre número. Então tá, batendo na tecla aqui demais, só para falar assim, olha, se eu te perguntar assim, qual que é a frequência absoluta total, ou seja, qual que é a soma das frequências, você vai ter que somar essa coluna aqui. Somando essa coluna, 12 mais 8 mais 5 dá 25. Por quê? Porque se isso fosse alguma questão fechada poderia te induzir a somar esses 3 dados aqui. Poderia te falar que era tipo 22, né? 6 com 7, 13, com 9, 22. E colocaria ele na alternativa 22 e te faria confundir. Mas a frequência absoluta é a quantidade de vezes que está repetindo cada dado 25 vezes, tá? A soma de todos, 25. Tranquilo? Isso aqui é essencial, muito essencial quando a gente for fazer média ponderada. Que na média ponderada você precisa saber quem que é a frequência e você precisa saber qual que é o valor do dado, da variável. Aí depois vem só o finalzinho, né? Eu te pergunto aqui, o detalhe, qual que é o percentual da sala que está acima de 70%, que rendeu acima de 70%. Então você vai olhar primeiro para a sua variável para perguntar quem está acima de 70%. No caso, quem fez acima de 7%, porque a prova válida é 70% de rendimento. Então, isso é de rendimento, tá? Acima de 70% de rendimento. Por isso que eu estou olhando para a nota, porque se eu for pegar o percentual da sala, vai te dar uma porcentagem, mas não é o que eu estou te perguntando aqui. Não é, na verdade, o que corresponde à porcentagem aqui, tá? Então, olha para o dado. Quem está acima de 70%? Aí você olha, são quantas pessoas no total? No total, são 20 pessoas que estão acima de 70%. Em quantas pessoas no total? Em quantas pessoas da sala? Em 25 pessoas da sala. Então, eu nem preciso pegar a frequência relativa de cada uma. Poderia pegar, se eu quisesse, de cada uma. Mas como eu já quero uma resposta só acima de 7... acima ou igual a 7, né? Está de 7 aqui para baixo, nesses dados aqui. São quantas pessoas que estão atendendo a minha expectativa? São 20 pessoas. Dentre quantas no total da sala? Dentre 25. Aí você vem e traça a porcentagem, porque eu quero o percentual da sala que rendeu isso. Tá vendo que eu tenho percentual e percentual aqui e são de 2 assuntos diferentes? Aqui é a quantidade de pessoas, ou a percentual da sala que rendeu acima de 70% de rendimento. Então você tem 2 assuntos diferentes aqui, apesar de ambos usarem a porcentagem. É claro que no português estaria escrito melhor aqui. Aqui é só para ficar mais sucinto. Então aqui a porcentagem é só 80%. 80% então da quantidade de pessoas tiraram acima de 70%. Olha que engraçado. Esse percentual te fala da frequência aqui que tiraram acima de 70% disso aqui. Engraçado, né? Então é simplesão. A gente faz alguns exercícios desses só para dar essa introdução, mas é só para fixar, tá? Então, assim, o nome termo frequência absoluta a gente nem vai usar muito, porque como a maioria das questões são sempre contextualizadas, é a quantidade de dados, a quantidade de pessoas, a quantidade de pesquisas, a quantidade mesmo. A palavra quantidade vai aparecer até mais vezes. Mas falou de frequência e tá lá, frequência absoluta, morreu. É a frequência normal. Às vezes o outro vai falar frequência relativa, que é aquela importância, que é aquela porcentagem, tá? Mas no mais é só isso aí mesmo, tá? Então, mais um pouquinho de exercício para nós aí. Fechou.